ano é encarregada uma nação a preparar os subsídios de reflexão e, sobretudo, de celebrações para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O ano passado, fomos nós aqui no Brasil, as 5 igrejas do CONIC, que prepararam os subsídios para o ano passado. Este ano foram os cristãos da Letônia. Letônia é uma região, uma nação da antiga União Soviética. E os cristãos, durante o duríssimo regime soviético, sofreram muitas perseguições e mortes. Proclamar os grandes feitos do Senhor, conforme o lema desta Semana de Oração pela Unidade, significou para aqueles cristãos aproveitar de um fato negativo, que foi a perseguição, para se unir a fim de resistir. Então, eles cresceram na unidade a partir da perseguição e continuam ainda hoje, depois que passou a perseguição, a se ajudarem no caminho, não é, da vivência evangélica e, sobretudo, a detectar quais são as urgências da população da Letônia para intervir conjuntamente. Portanto, a unidade é o grande feito do Senhor no meio da perseguição e, a partir daí, não é, também num ambiente de vida normal. Souberam fazer com que o negativo, que é a perseguição, não é, a morte, o sofrimento, o sangue, se tornasse, pela obra de Deus, um fato positivo para eles. Portanto, eles celebram os grandes feitos do Senhor porque conseguiram vencer o mal pelo bem e não parar diante da perseguição, muito pelo contrário, a se unirem para enfrentar a perseguição na fidelidade a Jesus. Este é o contexto no qual foi pensada, né, a Semana de Oração para a Unidade Cristã neste ano de 2016. Uma semana que vai de 8 a 15 de maio, que coincide, portanto, na semana que começa com a festa da Ascensão do Senhor e termina com a solenidade de Pentecostes. Aqui no hemisfério sul é celebrada neste contexto litúrgico. Já no hemisfério norte é celebrada no fim de janeiro, em ocasião da conversão do apóstolo Paulo. Nós, este ano, desejamos realmente a imitação daquilo que eles experimentaram, procurar vencer, né, os preconceitos, as divisões que existem entre nós e conclamar todas as igrejas, todos os cristãos, não é, a orarem juntos. Ninguém tem a pretensão de atrair para a sua igreja, né, de fazer proselitismo. Ninguém tem o desejo de prejudicar o outro, nem tampouco a intenção de fazê-lo, né? Mas de conclamar a oração, este ecumenismo espiritual, pela qual Jesus realmente possa nos ajudar a aproximarmos-nos cada vez mais a Ele. A conversão de todos nós é para o Senhor, não é para uma igreja, né? E na medida em que nós nos convertemos para o Senhor, que é o centro da nossa vida, também cada um do lugar onde está, cada igreja, aproximando-se do centro, se aproxima também das outras igrejas, não é? Portanto, este é o espírito da Semana de Oração pela Unidade. É bom sempre lembrar que Jesus, Ele mandou que nós nos amássemos. Amai-vos uns aos outros. Este é o meu mandamento. Não mandou que nós fôssemos unidos. Pediu ao Pai. Jesus orou pela unidade, né? Então, a unidade é um dom de Deus e deve ser continuamente implorada. Os migrantes não têm religião. No sentido, não são identificados como católico, têm religião, mas não são identificados como pertencentes àquela igreja, àquela outra ou àquela religião. Migram por causa de condições desumanas, por causa de guerras fratricidas provocadas por interesse das grandes nações, né? E, portanto, quando eles migram para lugares à procura da paz, à procura de acolhimento, não é? E muitas vezes, durante as migrações, são perseguidos e mortos devidos à religião à qual pertencem. Portanto, há um imiscuir-se de interesses políticos, interesses econômicos, não é? E entra
entra também o elemento da intolerância religiosa e da perseguição. Qual é a atitude nossa de cristãos? A nossa atitude de cristão é de abrir os braços, não é? Porque todos nós fomos migrantes e somos migrantes, né? No sentido que Deus nos colocou aqui nesta terra não para termos a morada definitiva e permanente, né? Mas para fazer uma caminhada de vida. E a migração nem sempre é física, nem sempre é feita com as pernas, não é? De um lugar para outro, mas todos nós somos chamados a migrar, por exemplo, do nosso egoísmo para o amor, para o altruísmo, né? Do nosso pecado para a graça, do erro para a verdade, do fechamento para o encontro com o outro, né? Eu creio que, neste sentido, diante do Senhor, todos nós devemos nos dar as mãos. Cada pessoa que nós encontramos é companheiro de caminhada, diz o Papa na Evangelii Gaudium, né? Então, a atitude do cristão, não somente do católico, é de acolher, é de proporcionar um mínimo de condições para que estas pessoas possam viver uma vida digna, né? E possam superar os traumas do passado. Porque se eles saem das suas terras, é vivendo traumas que nós não podemos imaginar. Tem pessoas que perderam tudo e até todos os seus entes queridos. Tem jovens e crianças, né, que perderam seus pais nesta fuga sem controle, não é? Com perseguições. Tem idosos ou famílias dispersas e divididas. Então, quantos traumas nós somos chamados também a curar, não é? A atitude da gente é o acolhimento, e ao mesmo tempo, eu diria, não é, de ajudar as autoridades competentes a atuarem, porque sozinhos não conseguimos. A oração é que atinge o coração de Deus, não é, e se reverte em gestos concretos também na vida das pessoas, em gestos de conversão.